Olá, quarto ano, a aula de arte vai começar. Então, durante esse bimestre inteiro, a gente vai trabalhar um tema que vai ser desenvolvido ao longo das aulas. E o tema que nós vamos trabalhar é o universo dos sons, gestos e imagens. Isso significa que a gente vai caminhar pelas 4 linguagens da arte e entender como isso acontecia desde a pré-história, desde muitos anos atrás. Então, para hoje, nós vamos fazer um estudo de uma obra de arte da época dos egípcios. E eu já confesso para vocês que é a minha arte favorita. Eu sou muito fã de arte egípcia. Então, vamos lá estudar. Então, alunos, primeiro a gente vai começar estudando o que a gente enxerga sobre essa pintura e depois eu vou explicar um pouco mais sobre o que essa pintura representa. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que essa não é uma pintura egípcia original, é uma reprodução que foi feita pela ilustradora Nina Davis em 1936. E ela reproduziu esse afresco de muitos anos atrás que tinha lá no Egito. O afresco é um estilo de pintura que é feita em parede ou em teto, que utiliza a pintura em cima de uma base úmida, ou seja, a parede ainda está molhada e a pessoa vai lá e pinta por cima. E isso garante a durabilidade da pintura. Por isso que muitos e milhares de anos depois, a gente ainda consegue encontrar alguns desenhos desses nas paredes. Uma outra curiosidade é o jeito que os egípcios fazem os desenhos deles. Observe que estão todos olhando para o lado. Você vai ver que a cabeça está de lado, o tronco é desenhado de frente e os pés são desenhados de lado também. Você sabe por que eles faziam isso? Porque eles ainda não sabiam desenhar o corpo todo de frente. Não é curioso? Como aquilo é muito, muito antigo, as pessoas daquela época não tinham um estudo de arte avançado igual o que a gente tem hoje. Então, eles desenham dessa forma, que é o jeito que eles sabem fazer. E vamos observar também as cores. Naquela época, como vocês devem imaginar, eles não tinham um monte de cores igual nós temos também. Então, eles usavam cores básicas, o branco, preto, marrom e o amarelo. Então, essas cores você vai encontrar sempre nas pinturas egípcias. E agora, vamos falar um pouquinho sobre o que eles estão fazendo nessa obra de arte. Então, a pintura representa um grupo de músicos que estão tocando seus instrumentos. Os instrumentos, eles têm cerca de 3.500 anos. E a gente consegue ver. O primeiro egípcio, ele segura tipo uma harpa bem grande. O segundo está tocando como se fosse um violão. Ele se chama alaúde de braço longo, super diferente. O terceiro egípcio não está tocando nada, mas pelo movimento dos braços a gente consegue ver que ele está dançando. O quarto egípcio está tocando uma flauta e o último está tocando também um tipo de harpa, só que bem diferente. Essa eu nunca vi. Como eu já havia dito para vocês, eu acho muito bonito o estilo de pintura egípcia e eu sempre fico muito curiosa por serem coisas muito antigas. Então, como vocês puderam perceber, a pintura que a gente estudou, ela representa a pintura, que são as artes visuais, a música, que é representada pelos instrumentos, e a dança. Então, o exercício que vocês vão fazer hoje é criar um desenho que represente as mesmas coisas que a obra que a gente acabou de estudar. Calma que eu vou explicar. Então, você vai pegar uma folha ou o seu caderno de desenho e você vai fazer um desenho do jeito que você quiser. Pode ser personagens que você já goste, já conheça, podem ser pessoas e tem que ser meio que parecido com essa pintura egípcia. Tem que ter pessoas tocando instrumentos. Só por ser um desenho já tá valendo dentro das artes visuais. Mas daí você tem que colocar alguns instrumentos musicais enquanto eles estão tocando. Pode ser violão, pode ser pandeiro, um instrumento que você conhece.
Ao final do exercício, você vai pintar, deixar ele bem bonito, porque não existe obra de arte sem colorido, tá? E depois você vai fotografar e encaminhar para mim no meu particular. Por favor, não coloquem as atividades de vocês nos grupos, porque eu não consigo acompanhar. É só no particular da professora, certo? Então, em resumo, você vai inventar uma obra de arte que represente a dança e a música. Então, a dança através do movimento dos personagens e a música através dos instrumentos musicais que vão aparecer no seu desenho. E o que você vai desenhar é livre. Então, você pode, por exemplo, pegar um Mickey e fazer o Mickey tocando algum instrumento e a Minnie dançando. Você pode fazer isso com Dragon Ball, pegar o Goku, fazer ele tocando um instrumento e algum outro personagem que eu não lembro o nome agora, dançando. Então você tem que fazer pelo menos 2 personagens, um para dançar e o outro para tocar, mas se quiser fazer mais do que isso também tá liberado. Então o tema é livre, né, o que vai ser desenhado, mas precisa ter dança e precisa ter instrumento musical para representar a música, ok? Qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo. Um beijo e até a próxima aula!